Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. É sempre um prazer estarmos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, para termos este momento de relacionamento com o Senhor. Devocional, vida devocional, não pode ser apenas uma agenda, um cumprimento obrigatório do nosso dia. Precisa ser um tempo e um espaço agradável onde nos relacionaremos com o nosso Criador. Que assim seja então, que este nosso tempo juntos aqui possa ser um espaço e um momento de grande prazer no relacionamento com Deus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos e exaltamos a Ti, porque mais uma vez as Suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Louvamos e exaltamos o Senhor que tem cuidado de nós mesmo em dias tão difíceis. E pedimos que em meio a estes cuidados, que a Tua voz agora fale aos nossos corações, nos corrigindo, exortando-nos para fazermos a Tua vontade e também, em especial no dia de hoje, nos consolando com a esperança na volta do Senhor que está próxima. Que assim seja, que o Senhor nos conforte, nos console, nos ensine, que haja de fato bom relacionamento e comunhão com o Senhor. E abençoe, ó Deus, cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de nós partirmos para a nossa exposição, eu quero deixar aberto aqui para você mandar o seu pedido de oração aqui pelo nosso chat do YouTube, que logo mais, ao final, nós oraremos e intercederemos pela sua vida também. Eu quero ler com você hoje o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 6, verso de número 7. Apocalipse, capítulo 6, versos 7 e 8. O tema que eu quero abordar com você nesta manhã: olhe os sinais, veja os sinais, atente-se para os sinais que falam e estão gritando sobre a volta de Cristo. E o capítulo 6 de Apocalipse fala um pouco sobre isso. Apocalipse 6, 7, 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Com certeza, nesses últimos dias, após os acontecimentos no leste europeu, você ouviu falar sobre a proximidade da volta de Cristo. Muitos falam sobre os sinais, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, reproduzindo aquilo que Jesus havia dito lá no texto de Mateus 24. Nos últimos dias, aproximando-se do fim, vocês ouvirão falar de guerra, vocês ouvirão falar de muitos acontecimentos de proporções gigantescas que apontam para a minha volta, que apontam para a chegada, o retorno do Messias. E por isso, essa temática, olhe os sinais, olhe os sinais. Quando nós olhamos acerca da volta de Cristo, quando nós vemos a Escritura falando sobre a segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus nos deixa sinais sobre este retorno. Ele fala que estes sinais apontarão para a proximidade do dia. E 3 sinais são nos colocados lá no texto de Mateus 24. Os sinais de juízo, os sinais de graça e os sinais de oposição. Os sinais de juízo são justamente a mão de Deus pesando sobre os homens, sobre a maldade dos homens, os pecados dos homens. São as catástrofes naturais, são os muitos eventos pandêmicos que são uma forma de Deus exercer o seu julgamento sobre os homens que se desviaram e que se opõem ao Senhor. Um outro sinal também colocado lá em Mateus 24 é o sinal de oposição. A fé de muitos vai se esfriar, o amor se esfriará, e com este amor, com esta apostasia, a igreja passará a ser perseguida. Este sinal de oposição é visto em muitos países onde crentes não têm a liberdade para proclamar o evangelho, onde crentes são assassinados, onde crentes são perseguidos. Então nós temos os sinais de juízo, os sinais de oposição, e o texto de Mateus 24, Jesus também relata os sinais de graça. Ao mesmo tempo que cresce a perseguição, que cresce todo este clima e este contexto, este cenário de dor, de guerras, de morte, também avança a pregação do evangelho. Também a igreja se apresenta de forma ativa no mundo, proclamando Cristo Jesus, e então será pregado o evangelho do reino em toda parte e virá o fim. Estes são os sinais de graça.
Estes 3 sinais, eles se repetem e se intensificam no decorrer da história. É claro que em outros momentos da história já houveram guerras, já houveram pandemias, já houveram também grandes avanços evangelísticos em diversos países. Mas acreditamos então, na nossa teologia, que à medida que o tempo se aproxima, esses sinais se repetirão e se intensificarão. E o que estes sinais apontam e o que eles estão gritando? Estão dizendo que Cristo está voltando, que o Rei está chegando. Estes sinais não são para nós, os cristãos, motivo de pânico, de temor, de pavor. Claro que não estamos dizendo com isso que não haverá dor e sofrimento, senão em nós, até mesmo pela compaixão que sentiremos por aqueles que estão sofrendo, sejam as doenças, sejam as guerras ou a perseguição. Nós vamos experimentar isso, mas olhar estes sinais não deve trazer espanto para nós, nem deve trazer qualquer tipo de angústia ao nosso coração. Pelo contrário, estes sinais estão aí para o cristão como um símbolo de esperança. Cristo está voltando, nosso Rei se aproxima. E claro, para o ímpio, estes sinais são como um alerta. Há tempo e este tempo está se esgotando. Creiam em Cristo Jesus. Nós devemos ter, então, diante desses sinais, 2 sentimentos. O primeiro, de esperança diante da volta do nosso Cristo. E o segundo, de um desafio urgente à proclamação do Evangelho, tendo em vista que Cristo se aproxima e nós precisamos anunciar desta volta para o mundo. Quando nós lemos o texto de Apocalipse capítulo 6, nós estamos aqui numa sequência de eventos onde o Senhor está mostrando para João, que está na ilha de Patmos e tem a visão do céu, está mostrando para ele o que acontecerá nos anos que se virão. No capítulo 4 de Apocalipse, João é convidado para ir até o céu. João estava diante de um cenário difícil, preso na ilha de Patmos por conta da perseguição que era sofrida aos cristãos por parte do Império Romano, e o próprio Cristo chama: vem, sobe para cá, venha ver o que de fato está acontecendo. Nós estamos sob o Império Romano, no governo terreno, mas Cristo está no céu reinando. Capítulo 5 mostra exatamente isto, uma visão gloriosa de Cristo, o Cordeiro, pegando o livro da história em suas mãos e abrindo cada um dos seus selos. Na abertura do primeiro selo, nós temos o cavaleiro branco saindo sobre o seu cavalo, vencendo e para vencer. Entendemos que este cavalo representa a igreja, que sai vitoriosa, proclama o evangelho, lá bem no início. É como se os selos fossem mostrando momentos da história. Naquele primeiro momento, logo depois de receber o Espírito Santo, a igreja sai vitoriosa, vencendo e para vencer, proclamando, crescendo, um número gigantesco de cristãos, o que provoca a ira do inferno, e o inferno se levanta contra ela. Então abre-se o segundo selo, onde sai o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, e neste selo então vem a marca do sangue dos muitos cristãos que serão martirizados. A igreja que brilhou e saiu avançando no mundo será agora perseguida pelo diabo, e então nós vemos todo aquele momento do primeiro século de grande perseguição, momento este que João estava vivendo e passando por ele, sendo representado aqui no cavalo vermelho. No terceiro selo, aberto pelo Senhor, nós iniciamos então os sinais que vão se repetir e se intensificar. Agora a morte sendo causada por meio do cavaleiro preto, que tem como meio para a ação mortal justamente os governos, a ganância do homem. Então você vê ali na descrição do cavaleiro preto justamente esta alta cobrança de valores, esta má gestão dos recursos dados por Deus para oprimir as pessoas, causando grandes danos e grandes mortes. No texto que nós lemos então, capítulo 6, versos 7 a 8, nós temos aqui o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. E o que ele representa? O texto diz, ele é chamado de morte. Interessante esta cor, o amarelo. Claro que na nossa tradução vem assim, e talvez a gente possa pensar que esteja falando do amarelo do ouro ou do amarelo do sol, mas não. O que o texto original está falando em relação à cor é a cor de morte. É o amarelo da palidez de um cadáver. É o amarelo daquele que está ali repousando o corpo
vivendo o estado de morte e agora degradação. Aponta para uma realidade de tanta dor e tanto sofrimento no mundo, que isto faz com que a sua cor aponte e represente diretamente para o estado de morte do ser humano. Para este evento que agora será descrito aqui em Apocalipse, 3 formas de morte serão os meios para causar tantos danos: por meio da espada, por meio da mortandade e por meio das feras da terra. O verso 8 vai nos dizer isto. Por meio da espada, isso já havia sido dito lá no texto de Apocalipse 6, do verso 3 ao 4, ao falar do cavaleiro vermelho, que sai com uma grande espada na mão, justamente perseguindo, matando, a crueldade dos homens em ferir uns aos outros. Essa morte pela espada, pelas guerras, aconteceria. E acontecerá quando este selo se abrir. Depois, a ideia da mortandade, as muitas doenças, as muitas catástrofes acontecendo. E, por fim, as feras da terra. Aqui a gente tem todos os tipos de meios naturais que vão sendo desenvolvidos e gerando danos aos homens. Mas, muito mais importante do que entender quais são esses tipos de morte, é entender que esses 3 grupos representam que o mundo será afetado de tal modo que, por meio de guerras, por meio de injustiças sociais, por meio de doenças, a morte virá para os homens e isso será inevitável. Quando nós olhamos este texto, vem-nos a pergunta: mas quando isso acontecerá? Como eu já disse, os sinais se repetem e se intensificam. Em muitos momentos da história, marcas deste cavaleiro amarelo são vistas. A mortandade vindo por meio das guerras, por meio das doenças, por meio das pestes, por meio das injustiças sociais, da má gestão, da fome. Em diversos momentos nós já vimos tempos assim de grande dificuldade para a humanidade. Mas a ideia é que isso chegará num ponto tão intenso que, diz o texto, 1/4 da terra será morta. Quando nós pensamos nesses números de 1/4 da Terra, estima-se hoje que há no mundo 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas. Estamos falando de um número de aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas morrendo por conta dessas tragédias que acontecerão. E isso acontecendo de uma só vez, ou pelo menos em um curtíssimo espaço de tempo. Significa que vai ser uma grande matança. Isso poderá vir por uma pandemia, tal qual o Covid? Sim, a gente ainda não sabe todos os danos que este vírus irá trazer para nós. Vivemos uma primeira onda, depois uma segunda, uma terceira, e nós não sabemos se virá uma 4ª, 5ª, 6ª, qual será o resultado dessas vacinas a curto, médio, longo prazo, o que vai acontecer na evolução desse vírus. Talvez a coisa ainda cresça muito mais, e uma coisa já é certa, esse vírus já matou muitas pessoas. 1,8 bilhão de pessoas? Ainda não, mas já vemos muita morte causada por isso. E agora a iminência de uma guerra atômica, nuclear, para acontecer. Sem dúvida nenhuma, aqui nos parece ser um cenário onde esse estado de guerra, esse estado de grandes mortes está aí prestes a acontecer. No momento em que um desses governantes dos países que detém arsenal nuclear apertar o botão, nós sabemos que milhões de pessoas morrerão em pouquíssimos instantes. Quando nós olhamos o texto, então, nos parece que esse tempo se aproxima cada vez mais e mais. Guerras que aconteceram há 50, 60, 80 anos atrás tinham grande poder letal e, de fato, mataram diversas pessoas, mas nada se compara com aquilo que pode acontecer em nossos dias diante de tanta tecnologia que nós temos. Mas uma coisa é importante nós destacarmos aqui, e eu quero deixar você calmo, ou pelo menos mais tranquilo quanto a isso. Primeiro, estes sinais, eles vêm da parte do próprio Deus. Quando nós olhamos o texto diz: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. De onde estão vindo todos estes cavalos e os seus cavaleiros, trazendo todo o desenrolar dos acontecimentos da história? Não é do homem, nem é do inferno, é do próprio céu. Do céu todas as coisas acontecem, o Senhor governa o mundo inteiro. Todas as coisas acontecem debaixo da permissão e dos decretos de Deus. Significa dizer, então, que por mais assustador que seja esse cenário de imaginarmos 1,8 bilhões de pessoas morrendo, precisamos crer que quem está no controle
é o Senhor, que todas essas ordens estão vindo diretamente do céu. O próprio Cordeiro é quem abre o selo. Significa que isso acontecerá no tempo em que o Senhor determinar e quiser, sob o controle do Senhor. Veja que o próprio Senhor dá autoridade. Foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Veja que o inferno e este cavaleiro não poderão fazer além daquilo para o qual o próprio Deus determinou e estabeleceu. Vejamos então que neste contar da história que João está recebendo da parte do próprio Cristo, ele está nos mostrando que sempre quem esteve no governo, no controle soberano de todas as coisas, é Ele, o Senhor. Por mais que João estivesse vivendo nos dias do Império Romano, um império fortíssimo, é como se o Senhor estivesse falando para João. João, não é Roma quem governa, sou eu. João, por mais que sejam trágicos os acontecimentos, por mais que seja doloroso entender a morte dos crentes, saiba que quem está no controle de todas as coisas, João, sou eu. Saiba que todos os acontecimentos que se sucederão partirão sob o meu comando. Eu mesmo abrirei os selos e eu mesmo estabelecerei os limites para que isso aconteça. E qual é o propósito de tudo isso? O propósito é apontar para a vinda de Cristo. Quando nós falamos aqui do quarto selo, estamos falando claramente de um sinal de juízo e oposição. Oposição porque falta amor para estes homens, e é justamente este desamor que conduz a tantos atos maus. E juízo porque também é a forma como Deus punirá e castigará os homens maus por todos os seus desvios. Quando olhamos então aqui na abertura do quarto selo, estamos diante de um desses sinais da volta de Cristo. Pastor, como que nós enxergamos então a aplicação prática disso? Saiba que todos os acontecimentos estão sendo governados pelo Senhor. Saiba que as guerras, este grande número de mortes, é inevitável. Isto acontecerá, e acontecerá para um propósito específico, apontar a vinda e a chegada de Cristo Jesus. Se não há como nós evitarmos estes acontecimentos, o que devemos fazer? Primeiramente, orar. Orar para que aqueles que estiverem envolvidos nesses conflitos, e se esses conflitos chegarem até nós, que nós sejamos firmes, que nós sejamos consolados pelo Senhor diante das nossas perdas, que nós sejamos sustentados pelo Senhor. O que mais fazer? Proclamar Cristo Jesus. Entender que este é o tempo oportuno dado por Deus para que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Tempo oportuno para nós falarmos do amor de Cristo para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para nós enviarmos os missionários. Ainda dá tempo. Os sinais estão aí, eles estão às portas, mas ainda dá tempo, ainda dá para nós falarmos de Cristo e ainda dá para nós mostrarmos esta realidade dos sinais àquelas pessoas que são incrédulas e falar, olha, veja, aquilo que a Bíblia nos anunciou está acontecendo. Creia em Cristo Jesus, se arrependa, abandone os seus pecados e volte-se para o Senhor, porque ainda dá tempo, Ele é rico em perdoar, Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia. Anuncie Cristo Jesus. Este é um tempo também para nós enchermos o nosso coração de esperança. Sim, estamos numa realidade de mundo caído, de acontecimentos inevitáveis, de acontecimentos que virão justamente para apontar para a vinda de Cristo, mas o nosso coração deve estar cheio de esperança. Não é um momento, diante dessas tragédias todas, de você temer, de você, crente em Cristo Jesus, salvo pela graça do Senhor, ficar assustado ou desesperado. Não! Para nós, estes sinais não são para desespero. É como se nós olhássemos para o calendário e falássemos, se aproxima o dia da festa, se aproxima o dia das bodas do Cordeiro. Na expectativa deste encontro do noivo com a sua noiva, é como se agora, cada um dos dias, novos acontecimentos que apontam para esta realidade do encontro estivessem acontecendo. Num casamento é assim. Quando vai se aproximando então o tempo, o casal vai lá e fecha o buffet, e experimentam as comidas, escolhem a cor das flores, o noivo vai escolher a sua roupa, a noiva vai escolher o seu vestido, eles então vão tirar fotos, eles vão conhecer a equipe que vai trabalhar, eles vão se preparando e a cada dia uma novidade, uma coisa chega, um presente, é o chá de cozinha, são os preparativos e vamos comprar a nossa viagem de lua de mel e cada um dos dias traz uma novidade, um sinal de que se aproxima, de que está chegando a hora
do grande encontro, do casamento do noivo com a sua noiva. Assim são esses sinais para nós, os cristãos. Claro que dói, e claro que nós não estamos falando de sermos indiferentes ao sofrimento do outro. Mas para nós cristãos, nós precisamos entender que estes sinais são os acontecimentos necessários para aquele último grande dia, para o momento em que nós nos encontrarmos com o nosso noivo, para o momento em que Cristo voltará e resgatará a sua igreja. Então é como se em cada um desses acontecimentos nós olhássemos e falássemos: está se aproximando, está chegando, é chegado o tempo, é chegado a hora que o Senhor vingará os seus, é chegado o tempo em que o Senhor recolherá a sua igreja. É chegado um tempo em que se inaugurará os dias eternos em que viveremos para todo sempre com o Senhor, sem morte, sem corrupção, sem guerra, sem sofrimento, sem doenças. É chegado este dia, é chegado esta hora. E quando olhamos os sinais, podemos descansar, porque a palavra está se cumprindo. Fiel é esta palavra. Creiamos nestes sinais. Creiamos nisso que estamos vendo aqui. O que está acontecendo na Ucrânia é um sinal de que Cristo está voltando. Pastor, será que é agora que 1,8 bilhões de pessoas morrerão, a quarta parte da Terra? Talvez seja, talvez seja. Mas pode ser que este seja mais um sinal, que se repetirá um pouco mais adiante, ainda mais intenso. Nós não temos como determinar e estabelecer o dia da volta de Cristo. Todos que tentaram fazer isto se equivocaram e erraram. Mas uma coisa é certa, os sinais estão aí. Creiamos, olhemos, observemos os sinais, crendo que Cristo está voltando, com a esperança viva em nossos corações, com a disposição para a proclamação do Evangelho e orando para que o Senhor nos dê livramento, para que o Senhor nos sustente e principalmente para que Ele nos fortaleça quando todos esses sofrimentos chegarem às nossas portas. Que Deus possa confortar e consolar o coração daqueles muitos que estão perdendo seus entes queridos, seja por conta da pandemia, seja por conta das guerras. Que o Senhor traga o conforto e o consolo, que o Senhor desperte a igreja para proclamar, que o Senhor nos enche de esperança para aguardarmos o dia da sua vinda. Vamos orar? Eu quero ver aqui os pedidos que temos de oração no nosso chat. Se você ainda não fez o seu pedido, encaminhe-nos para que nós possamos orar por você agora. Tem algumas pessoas nos acompanhando aqui. A Esther Santana, da Igreja Presbiteriana de Aracruz. Muito bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe você e a sua igreja, os irmãos aí do Espírito Santo. Mais irmãos aqui que nos acompanham, o Fabiano, o Jefferson, Freitas, a Sônia. Que bênção, pessoal aqui nos acompanhando. Que Deus abençoe os irmãos. Não há pedidos aqui, pelo menos em nosso chat, e nós vamos orar e orar por todos aqueles que estão juntamente conosco. Adriana, a Lúcia, que Deus abençoe todos que nos acompanham aqui. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está no controle. Quando nós olhamos as tragédias, pensamos de repente estar nas mãos dos homens, dos líderes, dos governantes mundiais. O nosso coração pode imaginar estar na mão de um governo A, B, C ou D, de direita ou de esquerda, mas não. A história e o controle da história nunca saiu das mãos do Cordeiro. É o Senhor quem abre os selos e as coisas então aqui acontecem. É o Senhor quem faz, então, cada uma das coisas e tudo está debaixo do controle soberano do Senhor da história. E o que nós pedimos a Ti, Senhor, firma os nossos corações, os nossos olhos e os nossos passos em Ti, para que momentos como este, de dor, de sofrimento, de guerras, de pandemia, não tragam nenhum apavoro, espanto, temor ao nosso coração. Que nós nos lembremos que o Senhor está no controle, que nós nos lembremos que tudo isso aponta para a sua volta, para a chegada do Senhor. Senhor, desperta-nos para a proclamação do Evangelho. Precisamos, ó Deus, precisamos entender como igreja que o tempo está se esgotando, que é necessário anunciar Cristo Jesus, investir na obra missionária, alcançar aqueles que ainda não foram alcançados e não conhecem de Ti, falar do Teu amor a tempo e fora de tempo, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os colegas de trabalho. Ah, Senhor, desperta-nos para isso, porque é chegado o dia, é chegado a hora. Senhor, nós pedimos e clamamos a Ti.
Conforta e consola aqueles que já estão sofrendo. Estes sinais são inevitáveis, eles acontecerão, é o cumprimento profético daquilo que Cristo havia anunciado. Diante então desta certeza, pedimos ao Senhor, conforta e consola os que estão sofrendo, aqueles que estão sepultando seus entes queridos lá na Ucrânia, aqueles, ó Deus, que estão enfrentando nos hospitais a guerra contra a pandemia, sofrendo ainda o luto pela morte dos seus. Consola, Senhor, conforta esses corações, anima-os novamente. Senhor, traz paz. Ainda que nós saibamos que esta paz definitiva só se dará na tua volta, é isso então que pedimos. Volta, Senhor, volta e põe fim à guerra, volte, ó Deus, e põe fim ao sofrimento das doenças, da maldade dos homens, para que todo este tipo de mortandade anunciado e visto aqui neste cavaleiro amarelo cesse, cesse. Que o Senhor Cristo Jesus volte então, resgate os seus, salve a sua igreja, salve o teu povo, para a tua própria glória. Senhor, nós oramos por cada um daqueles que nos acompanham neste momento, cada uma das famílias representadas, das igrejas representadas, abençoe o teu povo, ó Deus. Que o dia de hoje seja um dia abençoado, que o Senhor guarde a entrada e a saída, que o Senhor abençoe os planos, os projetos, o trabalho de cada um, as famílias de cada um. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos, que o Senhor cure. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, que o Senhor abra portas de emprego. Aqueles, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades nos relacionamentos, na vida conjugal, no relacionamento com os filhos, que o Senhor possa entrar com providência, dando sabedoria, domínio próprio, enchendo com o Espírito Santo para que eles saibam resolver as situações. Abençoe as igrejas aqui representadas, ó Deus, povo do Senhor, que de fato essas igrejas sejam sustentadas por Ti, sejam fiéis à Tua palavra e ao chamado que o Senhor tem para elas. Guarde-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, abençoe-nos, é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe grandemente você, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, para a glória do Senhor, olhando e observando os sinais, anunciando o Evangelho, tendo esperança da volta de Cristo e, principalmente, clamando para que o Senhor dê livramento aos seus. Que Deus te abençoe, um ótimo dia para você.